Oi gente, eu me chamo Pamela Viana, eu sou biomédica e hoje eu vou estar respondendo as dúvidas mais frequentes que eu vejo aí nas redes sociais ou que fazem para mim a respeito desse novo coronavírus. Só se fala disso até agora, então eu também vou abordar um pouco com vocês sobre o histórico do coronavírus, agente etiológico, transmissão, sintomas, sinais, diagnóstico. Então vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte falando, conhecendo um pouco mais sobre esse vírus, e a segunda parte eu passo para as perguntas e respostas somente, tá bom? Então vamos lá. Bom, esse novo coronavírus, na verdade, ele já faz parte de uma família de coronavírus, tá? Então já tem outras cepas catalogadas pela ciência, e eles são vírus envelopados, e dentro do seu material genético contém um RNA de fita simples, e por eles apresentarem esse RNA de fita simples, eles são considerados vírus com uma alta capacidade de mutação, tá? Dentro dessa família de coronavírus, existem 4 gêneros, o alfa e o beta, o delta e o gama, sendo que o alfa e o beta eles são capazes de infectar humanos. Aí porque os outros não? Porque eles são considerados zoonoses, Eles infectam primordialmente animais silvestres. E dentro esses dois gêneros que infectam humanos, existem 4 tipos, 2 alfas e 2 betas, e eles são endêmicos no mundo inteiro. Porém, não são vírus com uma alta taxa de letalidade ao infectar humanos, tá? Eles não têm sintomas muito letais, é como se fosse um resfriado comum, tá bom? Por isso eles não têm grande importância assim. Porém, isso mudou lá em 2002, quando uma nova cepa de coronavírus foi encontrada, lá na China também, e a doença causada foi chamada de SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Como eu falei, ela também, o primeiro caso da SARS foi lá na China, em Guangdong, sendo que quem foi o transmissor foi um morcego, tá? A maioria dos coronavírus, eles infectam morcegos. Então, a infecção foi causada de morcego para humano e de humano para humano. Naquela época, a SARS teve 8.096 casos com 774 mortes. Então, dá para ver que ela foi uma doença muito letal, tá? A cada 100 pessoas, 10 pessoas iam ao óbito com a SARS, porque ela causava uma pneumonia típica. Inclusive, ela ainda é mais letal do que esse novo coronavírus que a gente conhece agora, tá bom? Lá em meados de 2004, tá? Metade de 2004, ela foi considerada erradicada. Não se sabe ainda porquê, já que não teve uma vacina ou um antiviral, mas a doença foi considerada erradicada. Inclusive, se forem fazer alguns estudos com os morcegos ali naquela área da China, de Guangdong, possivelmente vão ver morcegos infectados com essa cepa. Porém, não está transmitindo mais de morcego para humano e muito menos de humano para humano. E aí, a gente saindo de 2002, a gente passa para 2012, quando outra cepa também foi encontrada. A infecção causada foi chamada de MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. E ela tem esse nome porque a infecção costuma acontecer, os surtos ali apenas na região do Oriente Médio, na região dos países do Oriente Médio. E tem como transmissor também o morcego, o transmissor primário, o hospedeiro primário, o hospedeiro intermediário, também o dromedário, tá? Aquele camelo dromedário. E a transmissão acontece com toque ali nas mucosas, no leite ali do dromedário para humano e também de humano para humano. Desde aquela época, desde 2012, a MERS teve 2.494 casos com 858 mortes. Então também foi uma doença bastante letal, foi transmitida em 27 países, tá? Aqueles países fora ali do Oriente Médio costumava ser por alguém que estava ali naqueles países do Oriente Médio, principalmente na Arábia Saudita, onde teve 86% dos casos, e aí viajou para outro país e começou a ter os sintomas lá, tá? Mas ele costuma ficar ali no Oriente Médio,
não foi erradicada, ainda existem surtos esporádicos, tá, em algumas regiões. E aí, saindo então de 2012, a gente chega a 2019, ali meados de dezembro de 2019, onde os primeiros casos do novo coronavírus foram reportados, né? Alguns trabalhadores foram hospitalizados e a equipe médica percebeu que eles tinham quase os mesmos sintomas e tinha algo a mais em comum, que era o lugar onde eles trabalhavam, né? Aquela feira de animais lá em Wuhan. Então, no dia 30 de dezembro de 2019, a vigilância sanitária ela foi acionada, né? As autoridades da China elas foram acionadas e no dia 1º de janeiro de 2020 aquele mercado lá em Wuhan ele já tinha sido fechado, assim como outros mercados de animais têm sido fechados em todo o território da China, tá? Então, até o começo começo dos casos, lá em dezembro, a gente já tem 17.391 casos confirmados, isso até ontem, tá, gente? A OMS, ela faz boletins diários no site oficial, tá? Falando sobre como é que tá a infecção do coronavírus, não só na China, também como no mundo. E até ontem tinha 17.391 casos computados no mundo inteiro, sendo que só na China tinha 17.238 casos confirmados lá, tá? Com 361 mortes também na China. Essa semana a gente teve a primeira morte, né, fora da China, que foi um homem que foi ao óbito lá nas Filipinas, foi a primeira morte, então ao todo temos 362 mortes. E vamos então aos critérios diagnósticos, tá bom? Clínicos e laboratorial. O Ministério da Saúde, inclusive, ele tem enviado protocolos juntamente com a Anvisa e eles publicaram como é definido um caso suspeito de coronavírus. Vou colocar aí na tela para vocês verem. Eles colocam 3 situações possíveis, tá? De você ser um caso suspeito. Então, a situação 1 é a pessoa apresentar febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório e histórico de viagem para a área com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sintomas. Então, se você está sentindo febre e você está com algum sintoma respiratório, né, com tosse, dificuldade para respirar, e há 14 dias atrás você esteve em um local de transmissão, né, esteve lá na China, você possivelmente é um caso suspeito. A situação 2, sentir febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório e histórico de contato próximo de caso suspeito para o coronavírus nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. E a situação 3, sentir febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório e contato próximo de caso confirmado de coronavírus em laboratório nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. Então, é assim que é definido um caso suspeito. Bom, e como é que está sendo feito o diagnóstico laboratorial? Primeiro é colhido 2 amostras, tá? De secreções do trato respiratório inferior ou das mucosas da boca e do nariz, colhidas através de um suave. E essas 2 amostras elas são enviadas até o LACEN com todo o procedimento, né, todo o protocolo, que é o Laboratório de Saúde Pública. E lá, o Brasil está adotando, primeiramente, gente, um diagnóstico diferencial, tá? Primeiro a gente se descarta outras possibilidades de vírus, porque eles têm os mesmos sintomas de vírus que a gente costuma ter aqui no Brasil, tá? Então, primeiro é descartado a possibilidade desses outros vírus, que se chama diagnóstico diferencial, e por último é feito um procedimento de biologia molecular para realmente ter certeza, né, se é realmente infecção por coronavírus. Esse exame ele é chamado de RT-PCR, porque em vez de usar um molde de DNA dupla fita, é utilizado um molde de RNA fita simples, que é o mesmo material genético que o vírus apresenta, tá? Então, quando tiver lá a sequência, pode ser que
temos um diagnóstico confirmatório aí do coronavírus. E como é feita a transmissão, gente? A transmissão lá na China é feita de animal para humano. Não se sabe ainda ao certo qual foi, né, o hospedeiro primário desse coronavírus. Temos sim suspeitas de ser morcego, mas dentro daquela feira existem vários outros animais, tinham vários outros animais silvestres capazes de ter, né, no seu organismo o vírus. Então não sabemos ao certo qual aquela história de sopa de morcego, fake news, tá? Não tem nada confirmado ainda, porém tem uma possibilidade muito alta de ter sido através do morcego sim. E também de contato de humano para humano, né, o contato com as mucosas, né, espirro, tosse, né, as secreções de uma pessoa que já está infectada. E como é que está essa transmissão, né, no mundo inteiro? Como é que estão os dados? Bom, eu já falei para vocês que a maior parte dos casos é lá na China, tá? A transmissão lá é uma transmissão sustentada, quer dizer, é uma transmissão de pessoa para pessoa. A maior parte não é mais de animal para humano, e sim de humano para humano. E a maior parte dos casos de infecção fora da China são de pessoas que estiveram lá na China, tá? E viajaram para outro país. Nos outros países não está tendo essa transmissão sustentada, além da Alemanha, tá bom? A Alemanha já teve casos sim de uma transmissão sustentada de pessoa para pessoa lá no país, mas não tem sido assim, ok? O índice ainda é muito baixo, normalmente de pessoas que estavam lá na China, ou então em países ali ao redor da China, que o número de casos é um pouco maior, né? Tailândia, Coreia do Sul, Japão, Austrália, mas a transmissão realmente em outros países não tem sido transmissão sustentada. E como é que está sendo a recomendação de prevenção, né? O Ministério da Saúde também está emitindo protocolos em aeroportos, em portos, nas próprias unidades de saúde, né? A prevenção, evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas, lavar as mãos frequentemente, tá, gente, com sabão. Esse é um procedimento para você evitar qualquer tipo de infecção, tá? Qualquer tipo de doença. Utilizar lenço descartável para a higiene nasal, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir. Caso você não tenha, né, um lenço descartável aí em mãos, você pode espirrar, colocando a sua boca ou o seu nariz aqui perto da manga da blusa, tá? Porque aí as suas mãos elas ficam livres de estarem transmitindo esse vírus. Evitar tocar as mucosas de olhos, nariz e boca. Higienizar as mãos após tossir ou espirrar, como eu falei. Caso você esteja em um local que não dê para fazer isso, não dê para lavar as mãos logo em seguida, espirra ou tossa aqui. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Manter um ambiente bem ventilado, tá? Nada de ambiente totalmente fechado, assim que o vírus ele consegue ser transmitido mais facilmente. Evitar contato próximo com as pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença. E evitar o contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações. Para as pessoas que já estão perto de casos suspeitos, tá? É bom usar alguns EPIs também, principalmente se você for a cuidadora dessa pessoa em domicílio. As máscaras cirúrgicas, elas apoiam muito, a utilização de luvas também. E os profissionais da saúde, uniforme completo, tá, gente? Luva, óculos, touca, máscara, avental e a roupa também padrão, né? Calça e sapato fechado. Para os profissionais da saúde que vão estar diretamente com o caso suspeito, principalmente se houver aspiração, né, contato mesmo com o escapo, aspiração das vias aéreas,
é melhor que esteja usando, em vez da máscara cirúrgica, a máscara N95, né? Porque a máscara cirúrgica, na verdade, ela é porosa, não funciona muito para alguns tipos de vírus. Então, é melhor que esteja com a máscara N95, que ela com certeza vai aí prevenir que você esteja se infectando com esse vírus. E como é que está a situação do Brasil, né, gente? Como é que está o Brasil? Até ontem de manhã a gente tinha 16 casos suspeitos, mas 2 deles foram descartados logo pela manhã, então agora temos 14 casos suspeitos. A maior parte deles em São Paulo, também tem no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E o Brasil não tem feito como alguns outros países, né, de barrar a entrada de pessoas que estão indo para a China e voltando da China. Ainda é liberada essa entrada e essa saída, porém eles falam para você, né, só fazer essa viagem caso seja de extrema importância. Caso não seja, é melhor você ficar dentro do país, tá bom? E ontem também o ministro da Saúde ele fez uma coletiva. Estão no trâmite de trazer as pessoas, né, que estão lá em Wuhan, lá na China, de volta para o Brasil. E não, gente, não são pessoas infectadas que vão voltar para o Brasil, eles farão uma triagem antes, tá? Quem já tiver com algum sintoma não será permitido a volta para o Brasil. Chegando aqui, eles já estão definindo alguns protocolos como é que vão fazer, né? Vão colocar eles de quarentena, colocar um tempo assim de quarentena, eles têm que estar todos juntos, porque não tem como fazer uma quarentena com uma pessoa aqui, um aqui em Salvador, outro lá em São Paulo, outro lá no Rio Grande do Sul. Então todos eles precisam ficar juntos durante essa quarentena, e por isso que o Brasil decretou também ontem, né, o ministro da Saúde decretou ontem que o Brasil está em estado nível 3, né, estado de emergência, não porque já temos um caso confirmado, mas porque a gente está nesse trâmite e precisa estar em nível 3 para conseguir isso, tá? O Ministério da Saúde, juntamente com a Anvisa, eles têm emitido protocolos principalmente em aeroportos, né, onde tem o embarque e desembarque das pessoas, e em portos também. As unidades de saúde também já estão recebendo os protocolos de como é que vai fazer, como é que vão articular, né, caso tenha um caso confirmado ou até mesmo um caso suspeito, ter um hospital de referência, né? Cada estado ele precisa ter um hospital de referência para saber onde que vai levar esse caso suspeito, não ficar passando de hospital para hospital, que é mais perigoso ainda, né? Ter essa transmissão para os profissionais ou para as outras pessoas que estão ali internadas, né? Então, gente, essa foi a parte 1. Como eu disse, apesar dos números de casos confirmados estarem subindo exponencialmente, a maior parte deles ainda é na China, tá? Mas não tem como ter certeza se estamos ou não em um perigo iminente, tá bom? Apesar de não termos nenhum caso confirmado, a gente não consegue prever como será nos próximos dias, nas próximas semanas, porque trata-se de um vírus, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, é bom estarmos preparados, sim, é bom que todos os estados estejam seguindo esses protocolos da OMS, da Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde, tá? As pessoas também estejam cientes de todos os modos de prevenção, tá bom? De como é transmitido esse vírus, quais são os sinais, quais são os sintomas, para inclusive eles poderem ir nos hospitais relatarem o que estão sentindo, caso seja um caso suspeito, né? Então, vamos agora partir para a parte 2, perguntas e respostas.